Vimos essa parte, então, sobre dano da morte. Então, parece que nós temos razões para pressupor que os animais não humanos são gravemente prejudicados com a morte, se eles têm chances de ter uma vida positiva. Né? E vamos entrar agora no último bloco, que é diferenças entre ambientalismo e consideração pelos animais. Para a gente entender bem essas diferenças, é importante a gente explicar aqui o que a gente está chamando de ambientalismo, porque esse termo ele é utilizado em referência a muitas posições diferentes entre si. Tá? Por vezes, ele é utilizado em referência àquelas posições que visam preservar o meio ambiente enquanto recurso para os humanos, ou para os animais de outras espécies. Por exemplo, quando alguém fala, não vamos destruir a floresta porque precisamos das árvores, elas purificam o ar, depois o ar vai ficar terrível para os humanos, né, como está acontecendo aí e tal. Então, por vezes, o termo ambientalismo, né, é usado em referência a posições desse tipo. Ou quando se fala assim, vamos preservar o ambiente porque os animais precisam, né, do meio ambiente. Agora, por exemplo, está tendo as queimadas, né, e muitos animais estão morrendo lá, queimados, né, com os incêndios e tal. Por vezes, a palavra ambientalismo é utilizada, então, em referência a essas posições que dizem que o meio ambiente deve ser preservado como recurso ou para os humanos ou para os animais. Só que, em outras vezes, a palavra ambientalismo é usada em referência a posições que defendem que certas entidades não sencientes, como os ecossistemas como um todo e as espécies, não os membros das espécies, as espécies enquanto entidade abstrata, têm valor em si, valor intrínseco, e não enquanto recurso. É assim que se usa a palavra ambientalismo, por exemplo, na área de ética ambiental. A ética ambiental, quando se fala ambientalismo, é isso aí. Tá? Então, aqui a gente vai usar a palavra ambientalismo nesse segundo sentido. Quando eu falar ambientalismo, são as posições que dizem que espécies ou ecossistemas têm valor intrínseco, que têm valor em si, e não enquanto recurso para os humanos ou para os animais. Por que a gente vai usar nesse sentido? Porque são essas perspectivas que são confundidas com a consideração pelos animais. E é essas que são as mais diferentes da proposta de considerar os animais. Então vamos ver um pouco sobre isso. Tá? Boa parte da confusão entre ambientalismo, nesse sentido, do valor intrínseco, ambientalismo e consideração pelos animais, ela se deve a não entender o que cada uma dessas perspectivas valoriza enquanto meio e o que valoriza enquanto fim. Tá? Então, por vezes, consideração pelos animais e ambientalismo, tem pessoas que pensam que é a mesma coisa. Tem outras pessoas que pensam que não é a mesma coisa, mas que são coisas que andam sempre de mãos dadas, assim, tá? Que convergem. Tá? A gente vai ver que não é assim. São posições que partem de fundamentos muito diferentes, talvez contrários, exatamente contrários. Às vezes convergem, em alguns casos, e muitas outras vezes não. Então vamos ver mais sobre isso. Tá? Então, quais são as metas finais que cada uma dessas visões valoriza? Que coisas cada uma dessas visões valoriza em si? Quais coisas valorizam apenas enquanto meio? Então, eu fiz um quadrinho aqui explicitando as metas finais de cada uma dessas posições. Primeiro, nós temos a visão antropocêntrica, né, que não é nenhuma dessas duas. Na visão antropocêntrica, o meio ambiente deve ser mantido naquela configuração que for melhor para os humanos. Não necessariamente na que for melhor para os animais, não necessariamente a que preserva espécies ou ecossistemas e por aí vai. Numa visão centrada na ciência, a gente deve manter o meio ambiente naquela configuração que for melhor para os seres sencientes em geral, ou seja, para os animais que são os habitantes desses ecossistemas. Então a gente vai manter o meio ambiente assim ou assado, vai mudar ele, vai deixar como está, dependendo do que for melhor para os animais. É o que diz a visão centrada na ciência. Agora, uma visão ambientalista, novamente, a visão ambientalista é aquela do valor intrínseco, tá? Vai manter o meio ambiente em determinadas configurações, mesmo que isso seja pior para os seres sencientes em geral. Por quê? Porque valoriza em si essas configurações. Eu tinha colocado aqui embaixo que configurações são essas, e eu, bem atrapalhado, a tabela cobriu, tá? Então, que configurações são, né? Aquelas que são muito raras, ou aquelas que são muito complexas, que demoraram muito tempo para se formar, ou que foram pouco modificadas por ações humanas, ou com que apresentam propriedades estéticas em alto grau, são muito paisagens bonitas, por exemplo. São nesses critérios que os ambientalistas normalmente vão se basear, não no que é melhor para os habitantes desses ecossistemas. Não, e a gente já viu que tem diferenças de metas. Então,
a maior parte dos programas e das legislações que dizem respeito a animais selvagens possuem metas ambientalistas nesse sentido. Isso se deve, em parte, à predominância da ideia de que os animais individualmente não importam por si, e sim que importam apenas os ecossistemas e as espécies. Segundo essa visão, pode matar e causar sofrimento à vontade aos animais, desde que você não extingua uma espécie, desde que você não altere, não cause um desequilíbrio a um ecossistema, por exemplo. Então, nesses programas ambientalistas que afetam os animais selvagens, não é que os animais vão ser sempre prejudicados ou sempre beneficiados. Eles vão ser prejudicados ou beneficiados dependendo do que for mais eficiente para alcançar aquelas metas ambientalistas. Manter só as espécies nativas, manter certas propriedades do ecossistema que são valorizadas e por aí vai. Né? Mas é bastante comum que esses programas ambientalistas sejam equivocadamente entendidos como possuindo a meta centrada em beneficiar os seres sencientes. Por exemplo, muitas pessoas acham que esses programas almejam que o sofrimento total ali dos animais seja diminuído ou que o número de mortes seja o menor possível, mas não é assim. Tá? Então, agora para terminar, a gente vai ver uns quadrinhos esclarecendo algumas das principais confusões sobre essa questão. Então, agora a gente não vai ter ali crítica e resposta, a gente vai ter uma confusão muito comum e explicando por que isso é uma confusão. Tá? Primeiro, uma crença comum que é equivocada é a ideia de que o ambientalismo e a defesa dos animais possuem a mesma meta, que é o bem dos animais, mas que elas discordam dos meios para alcançar essa meta. Então, segundo essa crença, essas visões têm o mesmo fim, mas discordam sobre os meios. Qual é a discordância, segundo essa crença? Que o ambientalismo concorda em matar uma minoria para salvar uma maioria e a defesa animal discorda. Segundo essa visão, os programas ambientalistas que envolvem matar animais o fazem porque essa é a única maneira de salvar muitos animais dali para frente. E essa seria a meta. Então, segundo essa visão, a divergência é quanto aos meios, não é quanto aos fins. Por que isso está equivocado? Porque, como a gente viu, essas visões têm metas diferentes, têm fins diferentes. Tá? A defesa dos animais valoriza em si o bem-estar dos seres sencientes. Visa diminuir o sofrimento, visa impedir que eles sejam prejudicados com a morte, por exemplo. O que o ambientalismo normalmente valoriza em si são entidades não sencientes, como ecossistemas e espécies. Ou seja, o ambientalismo não está valorizando essas entidades como recurso para os animais. O ambientalismo não quer preservar o meio ambiente enquanto recurso para os animais. Pelo contrário, quer preservar os animais só enquanto recurso para os ecossistemas, por exemplo. Se isso não for necessário, pode matar. Então, a meta do ambientalismo é manter os ecossistemas naquelas configurações que o ambientalismo valoriza, mesmo que isso não for o melhor para os animais, mesmo que não for minimamente bom. Então, a meta dos programas ambientalistas não é salvar seres sencientes, seja a maioria, seja a minoria. Já entre os defensores dos animais, existe tanto proponentes que defendem que é correto matar uma minoria se essa for a única maneira de salvar uma maioria, quanto outros que defendem o contrário, que defendem que isso não é correto. Então, uma coisa não necessariamente está casada com a outra. Bom, outra crença comum equivocada vem do mau entendimento do que é a definição de uma ética centrada nos indivíduos e uma ética centrada no todo. Tá? Às vezes isso não é culpa do público, é culpa dos autores que não definem bem esses termos. Né? Segundo essa visão, como a defesa dos animais é centrada em valorizar os indivíduos, e o ambientalismo é centrado em valorizar o todo, como espécies e ecossistemas, então isso significa que o ambientalismo prioriza salvar a maioria dos seres sencientes, que é o todo, e mesmo que para isso seja necessário matar a minoria, matar um ou dois indivíduos, né? E a defesa animal se opõe a isso porque prioriza o indivíduo. Por que isso está equivocado? Porque consideração por indivíduos não quer dizer necessariamente priorizar um indivíduo frente a vários. Algumas posições defendem isso, outras não. Consideração por indivíduos quer dizer apenas que o foco da consideração moral são os seres sencientes, isto é, os indivíduos, e não entidades não sencientes como espécies e ecossistemas. Isso é compatível tanto com posições que priorizam salvar uma maioria, quanto com posições que defendem a prioridade de uma minoria em certas condições, por exemplo, quando essa minoria está na pior situação. E da mesma maneira, consideração pelo todo, tal como tem no ambientalismo, por exemplo, o ambientalismo holista, né, diz, estamos defendendo o todo. Não é a consideração pela maioria, não é a população dos indivíduos, não é, na verdade, por indivíduo algum.
é a consideração pela espécie enquanto entidade abstrata, e não pelos membros da espécie. É a consideração pelos ecossistemas e não pelos seus habitantes. Tanto é, né, que o ambientalismo vai se preocupar mais com uma espécie de maneira inversamente proporcional à população dessa espécie. Quanto menor a população, mais o ambientalismo vai se preocupar em proteger, porque é então maior o risco da espécie desaparecer. Então isso mostra que a preocupação do ambientalismo não é a maioria dos indivíduos. Bom, outra crença comum equivocada é que a diferença entre ambientalismo e defesa animal, no que diz respeito a ajudar os animais selvagens, é a seguinte. Segundo essa visão, a defesa dos animais defende ajudá-los, sem se preocupar com as possíveis consequências negativas em longo prazo de tentar ajudar, e o ambientalismo é contra ajudá-los, por receio de que isso possa causar ainda mais sofrimento e mortes ao longo do tempo. Por que isso está equivocado? Bom, porque a diferença entre essas posições não é que uma delas considera o longo prazo e outra não. Na verdade, todas essas posições, as centradas na ciência e as ambientalistas, são compatíveis com considerar o longo prazo. O que diferencia essas duas posições, como a gente viu, é as metas finais que elas buscam. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, a gente não deve ajudar os animais selvagens dessa maneira específica aqui, porque isso tem um alto risco de ajudar alguns animais aqui, mas piorar tudo dali para frente. Bom, piorar tudo em que sentido? Causar mais sofrimentos, mais mortes, por aí. Essa é uma preocupação centrada na ciência, não é uma preocupação ambientalista. Por quê? Porque diz respeito a evitar sofrimento e evitar mortes. A preocupação ambientalista seria diferente, diriam respeito ao impacto que aquilo teria sobre aquelas entidades não sencientes que o ambientalismo valoriza em si, e não enquanto recurso para os seres sencientes. Né? Então, por exemplo, quando alguém diz assim, devemos preservar o meio ambiente aqui porque os animais precisam disso enquanto recurso, como comida, como abrigo, isso não é uma preocupação ambientalista, preocupação centrada na ciência. Né? Preocupação ambientalista seria mais ou menos o contrário, dizer, olha, esses animais aqui, eles devem ser mortos porque eles estão comendo flores raras. Aí sim, né? Porque o ambientalismo valorizaria aquela espécie rara. Bom, outra crença comum equivocada é a ideia de que, apesar dessas diferenças de fundamento, o ambientalismo e a defesa animal convergem na prática, andam sempre de mãos dadas, porque como os animais precisam do meio ambiente como recurso e o ambientalismo visa preservar o meio ambiente, então vai sempre convergir. Né? Bom, isso vai ser assim em alguns casos, em outros não. Por quê? Bom, porque preservar o meio ambiente, quando se fala assim, preservar o meio ambiente, dá a entender que só dá de preservar o meio ambiente de uma maneira, numa configuração só. Né? Mas dá de preservar o meio ambiente nas mais variadas configurações. Né? O que acontece? Aquelas configurações almejadas pelo ambientalismo, muitas vezes não coincidem com aquela que é boa ou que é melhor para os animais, às vezes não coincidem nem com aquela que é minimamente boa para os animais. Né? Algumas vezes coincidem, outras não. Então, nem sempre essas posições vão convergir. Na verdade, muitas vezes não vão. Outra ideia, que é bastante comum, mas está equivocada, é o seguinte, que a ideia de que quanto maior o grau de equilíbrio ecológico e de biodiversidade, melhor para os animais. E que é por isso que os ambientalistas almejam essas coisas, porque a meta deles é o bem dos animais. Isso está equivocado porque o ambientalismo, né, valoriza equilíbrio ecológico e biodiversidade em si, né? Não por preocupação com o bem dos animais. Ou valoriza em si, né, diz que tem valor intrínseco, ou valoriza como um meio para manter os ecossistemas em certas configurações, que essas configurações sim que são valorizadas em si. E depois o Arthur pode explicar melhor isso, já que ele é biólogo, né? Não necessariamente o maior grau de equilíbrio ecológico ou de biodiversidade coincide com o que é melhor ou mesmo minimamente bom para os animais. E algumas vezes pode coincidir, em muitas outras não. Acredito eu que normalmente não coincidam. Né? Esses conceitos de equilíbrio ecológico e biodiversidade são baseados, respectivamente, na variação no tamanho das populações ao longo do tempo, conceito de equilíbrio, e na diversidade de espécies, o de biodiversidade. Esses conceitos eles não indicam que o bem-estar dos animais nessas situações necessariamente é positivo. Não tem uma relação direta com isso. Bom, e acho que é uma última crença comum, equivocada, é que, como por vezes os programas ambientalistas ajudam alguns animais, isso mostra que a meta ambientalista é o bem dos animais. Né? E isso está equivocado porque, sim, que por vezes os programas ambientalistas ajudam alguns animais,
mas porque fazê-lo é necessário para alcançar outra meta, por exemplo, preservar uma espécie rara, a espécie daquele animal está em extinção, ou, não sei, manter o ecossistema na configuração X, etc. Né? Preservar uma espécie rara de planta e por aí vai. Né? Tanto é que quando nada disso está ameaçado, normalmente o ambientalismo defende que não tem nada de errado em causar sofrimento e morte a esses animais.